Oi, gente, boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui no lugar aqui, deixa eu me acertar aqui o meu ângulo. Hoje a live é comigo, não é com Ana, não é com Chagas Chagas. Ela passou o bastão pra mim. E durante os próximos dias vocês vão ver o meu rosto aí, meus cachinhos, fazendo a live aqui com vocês, tá certo? Só um momento aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu plugar aqui, meu Deus. Gente, hoje a gente vai bater um papo sobre futebol. Novamente, né? Já tivemos aqui um entrevistado que foi o radialista também, Alan Pereira, que já conversou com a gente sobre o assunto. Mas hoje a gente vai falar de novo com Marcos Vinícius. Marcos Vinícius Calado, que é radialista, jornalista, atleta, digital influencer. E ele também faz parte desse grupo aí de gente. Olha, ele chegou, deixa eu chamar ele aqui. Pera aí, que meu convidado chegou, só um momento. Meu Deus do céu, pera aí que eu sou novata aqui nesse negócio. Pronto, pronto. Cadê ele? Olá! Tudo bom, Sara? Vinícius, tudo bem? Quanto tempo? Gente, pra quem não sabe, conhece o Vinícius que estudou comigo, pagou cadeira comigo da Nabuco, entendeu? Mas ele teve futuro, ele foi em frente, eu parei. Você Mas se deu bem. Você se deu bem, eu que me dei mal. eu parei, mas eu vou voltar. Mas ele é Amém. um menino de Tudo, futuro. Tudo bem, Marcos? tudo tranquilo, Sara, e com você? Tranquilo, né? Nessa quarentena aí, como a gente sabe, né? Mas fazer o quê, né? E eu tava falando aqui, não sei se você viu, mas eu falei que tu era radialista, jornalista, atleta, digital influencer. Você, Conta um você é pouco. amiga. É Você isso é amiga. mesmo? Tu é tudo isso, né? Não, eu sou. A gente terminou, né? Se formou no jornalismo, trabalha com rádio, na CBN, com futebol, né? Que é o que a gente gosta. Sim. A parte do atleta, eu já fui muito mais. Hoje eu tô tentando não ficar com a barriga maior do que a cabeça. Mas a gente devagarzinho vai fazendo um pouquinho de cada coisa. E essa tua paixão pelo esporte veio antes ou depois do jornalismo? Sara, futebol é o que a gente começa aqui no Brasil, a gente começa já desde pequeno, né? Tendo essa proximidade, os familiares, a gente tem familiar que jogou, a gente tem muitos amigos que foram jogador, que se não foi de futebol, praticaram outro tipo de esporte. Então, terminou que eu passei 11 anos da minha vida, né, jogando, e quando eu parei, eu queria continuar com esse vínculo, né, com o esporte, especialmente com o futebol, e a forma que eu vi, que era algo que eu achava, que eu gostava e que eu pensava ter algum tipo de aptidão, era a parte da comunicação, e foi aí que, depois de relutar muito, eu consegui e fui atrás para seguir próximo do futebol. Além de bater pelada, a gente também seguir trabalhando com isso. E a tua paixão aumentou mais quando entrou na área, quando tu começou a estudar, tu estava lá na faculdade, aí tu viu que realmente tu queria tratar de esporte, tu queria trabalhar com esporte, falar do assunto. Na verdade, eu entrei na faculdade por conta do futebol. Só fez com que eu ratificasse, né, confirmasse, tivesse mais certeza de que era o que eu gostaria de seguir, né? Que era essa parte esportiva. E você depois que vai conhecendo o meio, como funcionam as coisas, como tudo acontece, como acontece toda a preparação, tudo que envolve, que você começa a conhecer mais o lado humano, né? Desse esporte que é tão apaixonante, e aí você fica amando, mais apaixonado com relação não só ao esporte, mas também à profissão que você escolhe para seguir. E o rádio? Como foi que entrou assim na tua vida? O Rapaz, radialismo? rapaz, rádio, se eu for falar de rádio, começa muito antes de eu nascer, né? Meu vínculo com o rádio. Eu já falei algumas vezes, algumas pessoas têm conhecimento. Meu pai é radialista, tem já 36 anos. E eu cresci, né, no meio, né, conhecendo as pessoas, conhecendo como funcionava, como era a realidade, como era o ambiente. E eu sou fruto, né, da relação do meu pai e da minha mãe, que se conheceram através do rádio.
Meu pai Que era massa! Meu pai locutor, meu pai era locutor do programa romântico da Transamérica na época, em 89, se eu não me engano. 89. E meu pai e minha mãe era ouvinte, passou a conhecer meu pai, a ligar, a conversar, se encontraram e menos de um ano depois eles já estavam casados e seguem até hoje, já tem 31 anos de casado e meu vínculo com o rádio começou mais ou menos por aí. E quando eu fui crescendo, eu ia desde pequeno, meu pai como locutor, ele por vezes tinha Natal, passagem de ano que ele estava trabalhando no horário, né, da virada e ia eu, minha mãe e minha irmã para o ambiente de trabalho dele, a gente fazia nessa passagem ou do Natal ou a passagem de ano com ele. E quando eu fui crescendo, quando chegou no momento de escolher o que é que eu queria, eu terminei indo para um caminho totalmente diferente. Passei 6 anos trabalhando em outra área, mas sempre com aquele objetivo de retornar, de voltar para o que eu sempre quis. Aí foi em 2015, né? 2015 foi que eu passei a definir, a colocar como meta mesmo a formação superior, né? Que foi na parte de comunicação social. Aí eu comecei em 2015, teve a formação em 2018 e já estava fazendo aí 2 anos de formado. Explica pra gente, pro pessoal que tá entrando aqui agora, o pessoal que eu avisei que quem gostasse de futebol, quem gostasse do babado, entrasse, porque ia ser o assunto. O jornalismo esportivo hoje, como é que faz para conseguir as principais fontes, para dar aqueles furos, aquelas notícias exclusivas? Tudo, Ele é tudo diferente do outro tipo de jornalismo? eu acho que em tudo, como na vida, envolve muito vaidade, envolve muito amizade, mas envolve principalmente o bom relacionamento, né, Sara? A gente que trabalha com rádio tem uma dinâmica diferente aqui, pelo menos em Pernambuco, aqui em Recife, da nossa mecânica, né, de permanência nos clubes. Nós temos 12 meses do ano, nós ficamos 4 meses em cada clube. Então, por exemplo, se você for para um online ou para um impresso, esse período é maior em cada clube. Você tem a possibilidade de, obviamente, tendo mais tempo, você se fincar melhor, você ter uma aproximação maior com as pessoas que se envolvem no clube, que a informação geralmente não está naquela pessoa que é o foco. Por exemplo, um presidente, um diretor, você consegue normalmente os furos e as informações que ninguém tem, você tendo aproximação com pessoas que vivem o cotidiano do clube, mas que não aparecem, que não são conhecidos. Normalmente funciona assim. Então, essa questão de você criar fonte é muito relacionamento, é muito de você ter o horizonte aberto para conhecer pessoas. Muitas vezes você tem um furo de uma informação aqui em Recife, mas a tua informação, essa origem chegou, aquele estado para você lá do Rio Grande do Sul, ou de outro estado, de um companheiro teu que você tem essa proximidade, tem essa relação. Então, é algo muito complexo, mas é baseado, sim, nessa boa relação interpessoal. E isso vai dos pequenos clubes até os maiores, né? Funciona essa mesma conexão. Só que aí com uma potencialização, a gente pode dizer assim, né? Tudo fica mais amplificado. Aqui na região Nordeste, nós temos 3 grandes clubes, Sport Náutico Santa Cruz, para regionalmente falando, são clubes de uma expressão muito forte, muito grande. Então tudo é potencializado, mas se você for para descer mais um pouquinho no Brasil, se você chegar no Flamengo, no Corinthians, isso fica amplificado 10 vezes. Se você for para um time europeu hoje, onde os holofotes são voltados do mundo, em termos de tudo, né? De dinheiro, de qualidade, de disputa desportiva, de tudo. Então, tudo vai sendo potencializado, mas a mecânica em si é a mesma. É relação, é buscar informação, é ter a fonte e ter, antes de ter uma informação, de ter o furo, o melhor mesmo é você ter a informação mais apurada. Não adianta, pelo menos na minha visão, Sara, por exemplo, saber que vai acontecer determinada coisa. É muito melhor se fulano de tal souber que vai acontecer determinada coisa, como vai ser, quando vai ser. Quanto mais informação tiver, eu acho ainda melhor do que só ter o furo em si. Você acha que as rádios hoje de pequeno porte, por exemplo, elas têm esse engajamento, elas têm essa participação tão ativa quanto as maiores dentro do esporte hoje em dia? Ou você nota uma diferença de tempos atrás para hoje?
Sara, eu posso falar, eu quando comecei a trabalhar diretamente com futebol, foi numa rádio web, inclusive com algumas pessoas que eu acho que até também você conhece, que estuda também com você, com um deles foi Beto, outro Lucas Lima, Sim, sim, e sim. a gente trabalhava nossas primeiras transmissões foi através de uma rádio web, e vivendo a realidade de uma rádio web, depois eu passei por uma rádio educativa, depois eu vim para rádios comerciais. A gente vivendo o cotidiano, a realidade do futebol, você percebe que com essa disseminação, com essa propagação do acesso às redes sociais, à informação em si, cresce muito o número de pessoas participando. Você percebe muitas rádios web, rádios comunitárias tentando se fincar, né, no meio do futebol nas transmissões. Só que a questão ainda monetária e financeira é o que pesa muito. As pessoas têm muita vontade, têm muito desejo, mas antes de colocar essa vontade em campo, você tem que ter um bom planejamento, ter uma boa estrutura para isso. Então, antes mesmo da gente pensar nessa quantidade de rádios, eu acho que a gente tem que pensar não é ter no número, mas ter na qualidade, porque muitas vezes aparece A, B ou C, mas quando passa um certo tempo, você já não vê mais aqueles veículos de comunicação, porque eles não conseguiram se estruturar para estar ali. Mas hoje a gente consegue ver sim um número, voltando a ter um número maior. Hoje a gente tem as grandes rádios que transmitem futebol aqui em Pernambuco, CBN, Rádio Jornal, Transamérica são as principais, mas você pode ter certeza que tem outros bons veículos com outros muito bons profissionais também. Fora as plataformas que vão surgindo, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, o podcast, que tem inúmeros podcasts sobre o assunto, sobre o futebol. Mas também tem aquele torcedor raiz que realmente quer estar lá com o seu rádio ligado, né? Isso, e que vai para o campo e fica lá ouvindo. Tu acha que isso vai diminuindo com o passar do tempo ou não? Isso é uma coisa muito Eu acho raiz, que muito. Eu acho que, Sara, a afinidade que existe, a proximidade que existe do veículo rádio com a sua audiência, obviamente que existem estudos que mostram a diminuição em si do rádio, mas não da comunicação, porque você pode não estar mais ouvindo através do aparelho, mas você está através de aplicativos. Os podcasts que você fala, tem os podcasts que hoje o torcedor quer muito a questão da opinião. Hoje a gente tem um aqui que é consolidado, que é o podcast 45, né? 45 minutos, que é o maior, creio que, do Nordeste. E tem edições longas e com vários debates, com aprofundamento. Mas você tem, por exemplo, hoje no veículo que eu trabalho, na CBN, você pode pegar, ter um programa de Aldo Vilela. Você não pode escutar ao vivo, de 2 às 5 da tarde, mas você entra no site da rádio, você tem acesso a ele através do podcast que fica postado. Então, são variações, são ramificações hoje da comunicação que nos permitem acreditar e ver de forma prática que o rádio ele pode ter perdido, de certa forma, o ouvinte no aparelho em si. No carro nem tanto, porque ainda é um meio de comunicação muito utilizado para aquela notícia factual, para a informação daquele momento. Mas você vê que o rádio ele se ramificou, se disseminou e tem outras formas para que ele também chegue aos ouvintes no momento que a gente percebe que é de evolução da comunicação como de toda a humanidade, né? É, para você, o comentarista esportivo, ele tá dando um pouco aqui na internet. Vamos ter um pouco de paciência. O comentarista esportivo hoje, ele precisa ser necessariamente um jornalista ou um radialista? Sara, veja, a gente teve até há pouco, eu não sei se há cerca de uma semana ou 2 semanas, eu não sei se foi uma medida provisória até que foi derrubado, se conseguiram colocar para que se voltasse a ter a obrigatoriedade de se ter o diploma, né? Para se você executar, para você passar, né? Executar a função de jornalista. Eu acho que se houver, segundo a legislação, a possibilidade de você executar a tua atividade, no caso a atividade de jornalista, sem a necessidade do diploma da formação, eu creio que o mínimo é você ter a capacidade, você ter notoriedade para poder falar sobre o assunto. No meio da gente, Entender do assunto. exato, ter essa notoriedade para poder falar. A gente hoje no meio do futebol tem muito ex-jogador que teve a vivência prática, né?
tem muitos que, após isso, não querem viver apenas do nome, apenas do que viver dentro de campo. Eles se preparam para isso. Tem muitos hoje que você, se não soubesse que era jogador, não se surpreenderia se visse com um diploma de jornalista. Então, eu vejo que existem casos e casos. Eu acho que pode sim ter exceções para a ausência do diploma, mas eu acho que é uma prerrogativa como qualquer outra profissão. Se você quiser ter algum tipo de notoriedade nela, você ter o mínimo de conhecimento e formação. Eu acredito também que em outras áreas também isso se estende para política, para, enfim, você tem que ter aquele embasamento do que realmente você está falando. Conhecimento, Eu, né? Know-how, né? o conhecimento, exato. Eu sou péssima de futebol, gente. Sou péssima. Eu não sei as coisas, só sei de futebol na Copa do Por, Mundo. por que você é péssimo? O que é que você não sabe de futebol? Eu acho que eu não sei nada. Eu não sei o que é um zagueiro, o que é um. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei essas coisas. Esses mínimos Mas, detalhes mas que isso é vocês relativo, sabem. viu? Mas isso é relativo. Essa questão de zagueiro. Tem jogador que tá jogando como zagueiro, mas não é zagueiro. Hoje mesmo tem um jogador que é volante jogando como zagueiro. Tem hoje muita questão do futebol. Hoje, a questão de nomenclatura de posição nem se usa muito mais. É mais a questão da função, né? Tem um jogador que ele não é mais volante meio, ele é meio campista, porque ele atua em mais de uma função. Então, tá mais fácil para entender. Gente, isso aí que nem fórmula de Bhaskara. A gente tenta decorar, mas não consegue. A gente tenta, entendeu? E me conta, tu tem um time de coração? Aquele time que tu diz assim, ai, Tem, tem. Todo mundo tem. tem, né? Pode falar não, né? Poder posso. Poder eu posso, mas eu acho que não é o indicado. Ah, entendi. Ó, tem pergunta aqui de Luquinhas. Como foi a adaptação dos radialistas esportivos no estado da pandemia? Isso é um assunto que a gente vai falar também. Você já quer que responda ao Lucas ou quer dar prosseguimento? Responda ao Lucas, pode responder. Tem Rapaz, outra Lucas, pergunta aqui. no caso da gente, de radialista, a gente que trabalha com esportes, né? Eu digo a todo mundo que a gente teve um acréscimo, né, na nossa atividade, porque, pelo menos no nosso caso, na rádio, a gente continuou com a mesma quantidade de entradas na programação, porque os nossos horários são patrocinados, né? E, além disso, por conta de ter crescido muito a demanda do jornalismo, a gente também foi cedido. Então, a gente fazia as nossas entradas, cumpria com nossa parte da programação. E, além disso, a gente ainda teve que fazer a cobertura da parte do jornalismo. Então, diariamente, a gente fazia nota, matéria para o jornalismo. E a questão da paralisação das atividades complicou para você conseguir pauta, porque sempre estava muito batido. Era pandemia, era paralisação do treino, como é que seria a volta. Você ter diariamente várias entradas numa programação, você não pode ser repetitivo, você tem que trazer algo de qualidade de conteúdo, algo novo, né? Para o teu ouvinte. Então foi desafiador, mas eu digo também a muita gente que em 2018, 2019 eu passei por uma situação parecida, que eu estava cobrindo Santa Cruz, que eu cubro Santa Cruz normalmente de setembro a dezembro, e nas duas oportunidades o Santa tinha sido eliminado precocemente do campeonato que estava disputando. Então eu fiquei setembro, outubro e novembro basicamente sem atividade. E foi mais ou menos o que aconteceu agora, né? Foram 3 meses até a volta dos treinamentos, mas o desafio grande. Mas a gente vai no dia a dia, vai aprendendo, vai tendo as dificuldades, vai aprendendo um pouquinho, mas vai evoluindo. Como é que tu vê essa parada assim dos times? Tu vê como uma grande perca ou os times não estão preparados ainda para voltar? Como é que tu tá vendo essa situação? Rapaz, essa área é complicado, porque foram 3 meses, né? 90 dias de uma paralisação geral. Você tem um déficit, uma queda do aspecto físico, do ritmo de jogo dos atletas muito complicado. Por exemplo, Sport e Náutico voltaram no dia 15. Hoje a gente está 26, tem 11 dias basicamente de atividades. Mas o que a gente pode conversar, o que a gente conversa com o preparador físico, com o jogador, é de que em cerca de 3, 4 semanas já se tem um nível físico aceitável para o retorno às competições. Mas tudo depende prioritariamente da autorização das autoridades, né? Tanto de saúde quanto sanitárias, para que tenha o retorno das competições. Por enquanto, a gente não tem essa autorização, só se teve autorização para o retorno das atividades, cumprindo um protocolo de segurança que foi criado, que foi avaliado por autoridades de saúde.
por enquanto, não tem essa previsão, mas, assim, essa previsão oficial. Mas, segundo, por exemplo, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, a expectativa, não é previsão, é expectativa é que a competição estadual volte entre dia 5 de julho e dia 12. 5 e 12 de julho retomem as atividades, as competições, mas nada confirmado. Mas se eu não me engano, os clubes também têm a opção de negar, né, essa volta ou não? Como é que tá Não, sendo isso? não entendi isso. Os clubes têm a opção de negar a volta, por exemplo, tal time não quer voltar. Rola isso ou não? Na verdade, não, Sara, porque depende muito, porque hoje a gente vive realidades diferentes, né? A gente, por exemplo, a gente está aqui em Recife, de certa forma, que os números que se apresentam, que as autoridades nos mostram, é de um certo controle, uma certa estabilidade com relação à doença, mas a gente sobe mais um pouquinho para o Agreste, Bezerros e Caruaru vão entrar em lockdown a partir de amanhã, uma quarentena mais rígida, se eu não me engano. E você tem, por exemplo, o Central, que é de Caruaru. Aí você tem outros times que vão passar por essas cidades. Esse deslocamento, como é que vai acontecer? Será que é prejudicial? Se é algo benéfico ter esse deslocamento dessas equipes entre essas cidades? Se pode acontecer ou se vai acontecer a finalização da competição em uma sede única, como vai acontecer na Copa do Nordeste. Então, essa questão de negar, o que pode acontecer é o time dizer não vou jogar, ele vai tomar um WO, né, que é a questão dele perder sem entrar em campo, e ainda ele responde na parte desportiva, segundo o artigo, o regulamento geral das competições. Então ele vai ter punição, vai ficar suspenso um determinado tempo de disputar alguns campeonatos e quando voltar, ele volta por baixo, ele volta lá debaixo da última divisão. Então é uma penalização grande, eu acho que nesse momento o que tem que prevalecer é o bom senso, na verdade. Então é aguardar ver qual é o melhor a se fazer de acordo com a evolução dessa pandemia. E nós, torcedores e os fanáticos, ter um pouquinho mais de paciência, porque saúde em primeiro lugar, né? Vai ficar um pouquinho mais sem jogo, mas, né? Mas tem futebol na Europa, né? Então tem futebol de alto Ah, nível, dá para assistir pela televisão, dá para matar um pouquinho a vontade. e me conta, assim, em relação a você, ao Marcos Vinícius, tu já quis ser jogador? Tentei, né, Sara? Tentei, Pensou. tentei. De 99 até 2011 eu joguei. Eu passei pelo futsal do esporte e depois tentei campo no Santa, no Náutico e também no esporte. Mas aí em 2011 eu estava já nos juniores, né, que é a última categoria, o sub-20, antes da gente ir pro profissional, só que muita dificuldade, é muito complicado, só sabe a realidade, o dia a dia, para se tornar um jogador no Brasil, quem vive, né, a experiência. E no final das contas, eu via que não seria benéfico para o meu futuro, porque a gente tem uma ideia equivocada de que quando se fala em jogador, falou, fulano é jogador, a gente lembra logo de um cara milionário, mas a realidade do futebol aqui no Brasil é muito distante disso. Se tem estudos e pesquisas feitas de que a maioria dos jogadores do Brasil, mais de 85%, sequer tem calendário para jogar o ano todo. Né? As competições normalmente só duram o primeiro semestre. Então, o restante do ano ele fica desempregado. Esses mesmos mais de 85%, eles ganham, na maioria das vezes, até 2 salários mínimos. Lembrando de que a realidade do futebol brasileiro é de atraso de salário. Então, você ganhar até 2 salários mínimos e ainda demorar 2 ou 3 meses para receber um, acho que é bastante complicado. Então, seria um momento da carreira que, mesmo que eu quisesse continuar, se eu conseguisse, poderia ser uma pausa na minha vida. E quando eu voltasse a tentar para a realidade, o mundo está muito mais complicado. Então, eu preferi naquele momento, eu verifiquei que não seria algo que eu acreditava que teria tanto sucesso quanto eu gostaria. Então, achei melhor parar e seguir a vida de uma outra forma. E já que você tá dentro dessa realidade, o que que você diria para quem hoje, para um moleque que hoje quer ser jogador? Perguntar para ele, eu quero ser jogador, o que que você diria? Eu digo, primeira coisa é que, independente qual seja a vontade de qualquer pessoa, se tiver um sonho, a pessoa tem que seguir até o final, né? Você tem que concentrar todas as suas forças para que você consiga ir até o final, para que você consiga aquele objetivo, mas só que você conhecer das dificuldades que vão existir no caminho e também saber de que não é no primeiro obstáculo que você vai ter que parar. Você saber de todo o ônus e todo o bônus que vai vir à frente, de toda a dedicação que você vai ter que ter, porque a gente, quando é mais novo,
ali dos 15 aos 20 anos, que é aquela questão, aquele momento de maturação, de preparação para se tornar profissional. É o momento que você está iniciando a sua vida adulta, você está conhecendo muitas coisas, tem muitas coisas que vão tirar o teu foco do teu objetivo e você saber lidar com isso, porque a gente que teve essa vivência no futebol, jogando na base, e conhece muita gente que jogou e também depois se tornou profissional, a gente conhece tantos e tantos que tem muito talento, muito talento, ficaram pelo caminho por não ter exatamente esse comprometimento, esse foco no que queria. E outros que não tinham tanto talento quanto hoje são ou jogadores profissionais dentro da sua realidade ou tem muito sucesso, aquele sucesso que a gente pensava que aquela outra pessoa que não teve foco deveria ter. Então, nesse momento é você definir mesmo o que é que você quer. Não é o que os outros querem, é o que você quer e ir até o fim. E é difícil, mas se é o que você quer, você tem que continuar sempre. É porque tem muitos nomes por aí, como o Neymar, por exemplo, que tá muito na mídia, tá muito em alta aí. A galera, essa galera mais nova, sem muita experiência, meio que quer chegar lá, né? Num estalo de dedo, assim, né? Ah, eu vai ser o quê? Eu vou ser Neymar, amanhã eu vou ser Neymar. É porque Não é bem assim que o funciona. que, o que chama muita atenção, né, Sara, do Neymar, de jogadores do nível dele, para normalmente a esses garotos que no nosso país a grande maioria são de jovens de uma classe inferior, de muita dificuldade, de uma realidade muito dura, obviamente pensar naquele dinheiro para mudar a vida da mãe, do pai, da família. E quando você vê aquele sonho que, por exemplo, como você citou, o Neymar vive, você acha que é só um castelo, é só um sonho. Mas você tem que ver o que é, como é que foi formado tudo aquilo, qual foi o caminho traçado para chegar até ali. Neymar só tem um, fulano de tal só tem um. Então você tem que criar a sua própria história. E você também se projetar em exemplos como o dele, pode ser que num prazo curto você não veja uma evolução e você termine desistindo, você termine entrando num momento depressivo, em algo que foge do teu controle, porque você projeta um exemplo que é do mais alto nível possível dentro da profissão. Então, tem uma cabeça muito lugar. É algo muito complexo. Não é fácil de se explicar ou de se tocar num assunto como esse. É algo muito complexo, mas se tem vontade, tem que ir até o fim. E voltando um pouquinho para a realidade de profissão, você hoje como radialista, comentarista, dos grandes comentaristas que hoje tem por aí, você tem algum que você diz, ah, esse cara é bom, eu gosto do que ele fala, eu me espelho nele. Rapaz, eu escuto muito de jogador de futebol, de que, assim, tem muitos que gostam, mas tem outros que me perguntam, você assiste jogo? Ele diz, não, cara, eu jogo tanto, eu tô tanto no dia a dia, que quando eu tô no meu lazer, eu não gosto de assistir. Não é o meu caso, eu gosto muito. Mas eu, no momento, como eu trabalho com isso, toda hora é opinião, alguém dando, você tendo que estar muito concentrado, muito sério naquele momento, né? Um comprometimento que você tem primeiro com a informação, com o veículo que você trabalha. Quando eu estou no meu momento de lazer, eu gosto dos caras mais leves. Eu gosto de quem fala de futebol de forma alegre. E tem um cara que eu sou fã, né? Minha esposa até brinca, porque sabe que toda hora eu estou assistindo. Quando eu posso ter uma pausa, se eu quiser assistir um jogo, ele estiver comentando, eu vou assistir. Se tiver um vídeo dele na internet, eu vou assistir. Que é o Alexandre Oliveira, que é o Ale Oliveira, é um comentarista que hoje ele é do Esporte Interativo, da Turner. Então, eu gosto muito dele, é um cara que eu sempre paro para escutar. É um cara que jogou futsal e campo, tem conhecimento tanto da prática quanto da teoria também. E Galvão Bueno, o que tu acha de Galvão? O Vão é tudo, é o que tem de mais espetacular e de referência, né, para a profissão. O cara chegou que está no mais alto degrau, né, da nossa área esportiva. Todo respeito a ele. Hoje, inclusive, com toda a idade que tem, ainda é um profissional de altíssimo nível. E só para até voltando na pergunta que você falou, eu lembrei. Tem uns caras mais sérios que eu gosto de comentário. Rafael Oliveira é um cara que eu gosto muito, que é muito novo. Acho que Rafael deve ter no máximo 30 anos. E Gustavo Hoffmann. São dois que eu gosto muito. Mas voltando pro Galvão. Eu acho que é só a gente reverenciar e aproveitar, né? O que a gente tem aí pode apreciar
dele enquanto profissional, enquanto está na ativa, porque depois que, se for assim como foi o Luciano do Vale, para ter outro Galvão Bueno vai ser bem complicado. E a galera que está dentro do jornalismo em si sempre tem aquele boato de que o rádio vai acabar, a TV vai acabar, a internet está vindo com tudo, não sei o quê. Você acha que hoje, para o esporte, o rádio ele tem muito mais força do que a TV, por exemplo? Não, não tem. Mas eu acho que a fidelidade da audiência, né, do rádio é muito grande. E, querendo ou não, é o veículo da informação mais rápida, né, nessa. Na TV, normalmente você tem que ter toda uma produção, todo um aparato, né, para dar o mínimo que seja de informação. E o rádio, ele é um flash, né? Você, literalmente, né? É o flash da velocidade e é o flash que você entrar ao vivo. Então, de onde eu tiver com o celular, eu dou a informação, eu entro ao vivo para a rádio, no meio da programação, quer que seja. Então, obviamente que como veículo de massa, a televisão propaga, chega muito mais distante, né? Tem um alcance muito maior, mas eu acho que em termos de fidelidade, velocidade, o rádio, ele nunca vai perder essa essência, nunca vai perder o lugar dele. Eu também concordo, tá? Só falar que eu concordo, eu acho que é muito forte isso do esporte junto com o radialismo em si, não só com o futebol, né? Temos aí muitos esportes que o rádio, como é que se diz? Faz parte, é meio que fosse um complô ali. O É futebol porque sem rádio. é como se fosse é uma casadinha, né? Você fala em rádio, você lembra de futebol, você fala em futebol, você lembra de rádio, e é como se o ouvinte ele pudesse ter a proximidade com quem fala como se fosse numa roda de amigos dele, porque você tem o debate, você tem aquilo mais solto do que em TV. Até a TV hoje está tentando se aproximar mais, né, do rádio. Hoje você tem, por exemplo, no canal Fox Sports, você tem programa Fox Sports Rádio, que é baseado num programa de rádio mesmo, num debate, numa resenha. Mas essa questão da intimidade que o ouvinte tem com o rádio, seja através do aparelho, seja através da internet, de um aplicativo, eu acho que isso é o que move e o que não tem como apagar essa chama não do rádio. E tu já se viu em outra plataforma assim, sem ser o rádio? Tu já se viu na TV ou Rapaz, eu vou dizer a você, Sara, eu penso muito nos projetos que eu tenho, nas coisas que eu tenho. Quando eu projeto algo, eu procuro sempre terminar, né? Evoluir o tanto necessário para mudar o degrau, para avançar um degrau. No momento, eu não penso em nada porque eu tenho alguns planos, alguns projetos para serem executados. Mas é assim, um objetivo, né, de quem trabalha na comunicação, especialmente quem trabalha com esporte, você ter a possibilidade de chegar a um veículo de televisão. Mas eu acho que hoje tem essas variáveis, vocês até mesmo do Mostra Grátis tem também, que é um caminho a se veredar, que é a questão da plataforma digital de YouTube, que hoje tem um alcance muito forte, muito grande, né? E hoje, a grandes TV foi para a internet, né? A internet virou a Exato. TV e por aí Exato. vai. Então você hoje tem o alcance, tem uma penetração muito grande através dessas plataformas. Então tem grandes canais. Hoje eu tenho vários comunicadores que deixaram a TV para hoje viver da internet, por exemplo, do YouTube. Então tem alguns canais, algumas plataformas que chamam tanto a atenção quanto uma TV, mas é algo a se pensar assim, projetos futuros. Pois é. E vamos falar um pouco agora da presença feminina no futebol, nos estádios de futebol. Gente, olha, pra tu ter noção, eu nunca fui num jogo, tu acredita? Eu Nunca? nunca fui num jogo. Não sabe o que está perdendo. Preciso realizar esse sonho, preciso. Mas só como espectadora mesmo, não vou Você como torce para jurada. que time? Eu sou Santa Cruz. Aí tem que ir um dia para o Arruda lotado para você ver o que é uma coisa bonita, o que é uma coisa emocionante. É, já me disseram que é muito emocionante mesmo, tem que fazer isso antes de morrer. Tu vê hoje, tu, tu vê hoje a presença feminina as jornalistas esportivas em campo é maior, elas
Tem aumentado cada vez mais? Como é que tu vê isso? Tem sim, Sara. Ainda a gente vive numa sociedade cheia de dogmas, né? De, de uma realidade que a gente vive, de que se a gente está tentando mudar o discurso, está tentando mudar essas verdades inquestionáveis, mas ainda a participação é pequena, né? Eu acho que, por exemplo, no rádio hoje, se você pegar as equipes esportivas aqui, as que eu citei, não tem nenhuma mulher. Então, você vê que elas aos poucos vão ganhando espaço. Ainda, né? Não tem nenhuma mulher ainda. É o que a gente espera também, né? É porque a gente sempre tem que traçar. A gente entende que o espaço, tanto para homem quanto para mulher, tem que existir. Mas antes de ter o espaço, tem que ter a competência, seja homem ou seja mulher. Você for Sim. competente, você vai ter o seu espaço. Mas antes também, mesmo a gente conhecendo pessoas competentes, ainda existe uma resistência. E eu acho que é uma resistência histórica, né? A essa questão de ter a figura feminina, pelo menos aqui no rádio. Na TV você já vê mais. Especialmente, não só no jornalismo vai ter muita gente, mas na parte esportiva você vê mulheres na TV aberta, na Rede Globo, você vê na Bandeirantes com a Renata Fã, você vê nos canais fechados, todos eles têm mulheres ou em reportagem, ou apresentando, ou debatendo como comentarista. Então você vai ver que, se a gente puxar 10 anos atrás, a evolução foi gritante, foi monstruosa, mas ainda está muito distante do ideal, de algo que pode ser mais aceitável. Eu particularmente acho lindo uma mulher que entende de futebol. Uma mulher que senta numa mesa de bar para falar de futebol, gente. Quando é que eu vou chegar num patamar desse? Vou chegar. Mas o que é interessante, Sara, é porque futebol é como qualquer outra coisa. Você gosta de uma banda. Você se Sim. sentar no local para falar com alguém, para você conhecer da banda, você tem que se aprofundar, você tem que buscar. E você só não tem esse conhecimento, eu tenho certeza, porque você ainda não colocou na cabeça que ia aprender. Mas se quiser, aprende fácil. Vamos ver, né? Vamos ver. Quem sabe? Daqui a pouco eu tô lá. Aí eu e Sabrina Rocha. Tu lembra a primeira vez que tu fez uma cobertura em campo? Quando tu tava lá e tu viu, gente, eu tô aqui mesmo, eu estou nesse lugar. Rapaz, deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi. Caramba, o jogo eu não lembro. Mas tem 5 anos. Foi em 2015. Tem 5 anos a primeira transmissão em campo, né? Porque a gente, enquanto pista, porque a gente fala pista, é o repórter que fica dentro do campo, né? Então foi há 5 anos atrás, mas é porque as memórias que ficam. Eu não sou daquela pessoa de. Fulano diz: qual foi o teu primeiro jogo? Ah, foi Náutico Esporte, Santo Esporte. Eu não tenho essa lembrança. Agora, você me trouxe uma curiosidade. Eu tenho tudo anotado nos meus cadernos, né? Que a gente faz jogo, a gente tem Que tudo anotado. Pode massa! ser que eu olhando, eu consiga pegar essa data e qual foi o jogo. Um diário de datas especiais. Aí, Sara, tem um companheiro seu aí para aprender aí, ó. Professor Luiz, tá vendo? Professor Luiz, vamos embora. Gente, preciso falar com o professor Luiz para eu voltar a estudar. Meu Deus do céu, o bichinho sofreu para montar uma grade para mim. Vai ter que sofrer de novo para fazer outra grade. Se ele não resolver, ninguém resolve, viu? Não, só ele para resolver minha vida. Só ele. Sim. E voltando pro jornal, pro rádio em si. A procura, juntando o lado feminino e o rádio. As meninas estão mais engajadas? Você vê isso nos cursos, que as meninas querem entrar em rádio. Ah, tá fazendo jornalismo por quê? Porque eu quero ir pra rádio. Eu lembro que lá na turma, metade queria rádio, mas era a metade masculina que queria É. rádio. Assim, se a pergunta referente à rádio for o veículo, tem sim muito. Para futebol, eu ainda vejo pouco esse interesse. Mas para o veículo lá na CBN mesmo, tem o que tem de mulher, não é brincadeira. Seja ou no microfone, ou especialmente na parte de produção, e tem grandes produtoras lá na CBN, mas hoje a ocupação do meio rádio pelas mulheres é bem satisfatória assim, em relação a tempos atrás, até feito eu lhe falei, né? Como eu vivo esse meio
desde muito tempo por conta do meu pai, e você vê que vem crescendo sim a participação delas nesse veículo. E nesse teu tempo de experiência, Vinícius, já teve algum furo que você não esqueceu? Aquela coisa assim que você tá de boa e aconteceu tal coisa e você, o furo é nosso, eu tenho que entrar nisso aqui. Meu Deus, aconteceu isso, caraca! Rapaz, Tem algum exemplo? eu vou tentar lembrar de algum. Tem alguns, é porque eu até tenho um companheiro meu na CBN, um amigo, que é Vitor Araújo, que ele disse um negócio que é interessante. Hoje, e até Mauro Naves disse isso num curso dele, de que hoje furo é muito relativo. Porque furo é quem tem a propagação, né? Porque, por exemplo, Sara pode ter informação, postou primeiro do que eu, mas pouca gente ficou sabendo. Eu postei depois, eu tenho um alcance maior, cheguei, o furo vai terminar sendo daquela pessoa. Mas aconteceu sim, aconteceu já de chegada de jogador, já aconteceu de questão de salarial, que é uma coisa que pega muito, né? Ou pagar ou devendo. Se for pagar, o torcedor fica feliz. Se você bota que está devendo, o torcedor quer matar você, diz que você é mentiroso, que isso tudo, né? Tem esses dois lados. Mas de contratação de jogador, no Santa Cruz a gente conseguiu em 2018. O retorno de Dani Moraes, que foi um zagueiro que teve uma passagem vitoriosa por aqui, a gente conseguiu dar aquela informação em primeira mão. No Náutico, alguns jogadores, inclusive desse último ano aqui, também volante, jogador meia que chegou para o clube. No esporte também, da mesma forma. Tinha vezes de eu já ligar, falar com o jogador nem saber que estava contratado, mas a informação já tinha chegado e depois ele disse, rapaz, obrigado, você que está me dizendo, eu vou assinar mesmo. Me avisaram agora que eu vou assinar com o esporte, feito aconteceu também em 2018. Então, tem muita coisa que acontece que a gente, quando vai olhar assim, até dá risada às vezes, porque são coisas inusitadas. E já aconteceu de alguém discordar de algum comentário teu que tu fez? Tem que ver quando é que concorda, né? Como é que tu lida com isso? Ah, não Rapaz, concordei com o que ele falou, não. mas, Sara, é tão complicado porque a gente que acompanha também companheiros de profissão, né? A gente vê que não é algo que acontece só com a gente, né? É. As pessoas têm dificuldade com o contraditório. Eu sou daquele. Se eu não concordei com você, se eu quiser debater com você, eu vou ser educado, né? Vou chegar com argumento, né? E se é algo que de forma alguma eu aceito, se eu sigo, eu deixo de seguir. Eu não vou estar dando palanque para a pessoa. Então, eu tenho um pensamento muito formado disso. Quando a pessoa chega muito, que eu vejo que a pessoa está querendo, de alguma forma, diminuir, brigar, ir para um lado de uma baixaria, eu não sigo, não. Deixa a pessoa falando só. Se eu não responder, ela não vai ter como continuar a discussão. Só mostrar que seu trabalho é esse, né? Meu trabalho é esse, eu tô aqui para isso, vou falar o que eu tenho que falar, né? E até porque, Sara, tem gente que confunde. A gente que é repórter, a gente está dizendo já, reportar, a gente informa, a gente normalmente não opina. Mas hoje, com a dinâmica da profissão, a gente participa de debate, a gente tem que comentar. Mas a gente, quando chega que bota, Sara almoçou hoje de meio-dia. Eu não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada. Eu estou dizendo que aconteceu aquilo. E as pessoas vêm de certa forma, não entendem, né, como é que funciona, como é a dinâmica da profissão. E acham que quando você está informando é uma opinião. As pessoas têm essa dificuldade e aí não tem esse entendimento, termina compreendendo da forma errada. A gente que é repórter, a gente informa. A gente não quer saber se a informação é legal ou é ruim. Se a informação existe, ela tem que ser repassada. E pra galera que tá entrando agora na área e quer rádio, por exemplo. Ah, eu quero. Vou me formar, ou então vou entrar na faculdade agora, porque eu quero ser radialista. Essa galera de rádio e TV, por exemplo. Que tem uma diferença, né? A galera do rádio e TV para a galera que faz o jornalismo em si. Isso. Tu Mas acha que essa galera ela tá mais à frente ou não do jornalista? você fala o quê? Com relação a quem faz rádio e TV? Isso. Veja, Sara, porque o rádio e TV
te coloca para um lado que o jornalismo permite, né? Ele te tira um exemplo. Você que faz rádio e TV, você não pode trabalhar, você não tem a capacitação, a formação para trabalhar, por exemplo, num veículo impresso. Mas você tem aí a possibilidade de trabalhar em dois veículos que o jornalista também pode, que é o rádio e TV. E além do rádio e TV, te permitir trabalhar na parte, por exemplo, técnica de algo, de TV, dentre essas variantes. Mas para quem está entrando agora, é saber, Sara, é o que a gente falou até agora há pouco para o futebol, é saber que existem as dificuldades e que a profissão não é só você bonitinho na frente de uma câmera ou falando no microfone no rádio. Muitas vezes você está ali falando e tá com e tem que estar ali bem, porque quem está te escutando não tem nada a ver com os teus problemas. Então as dificuldades são muito grandes. Tudo que acontece no meio da comunicação, você tem que saber lidar. É um meio complicado, mas é como todo, né? Tem a parte ruim, tem a parte boa, mas é entrar de cabeça. É você saber o seguinte: tem aquela velha máxima, você não vai ganhar dinheiro, não vai ficar rico, não. Mas você com certeza vai, se for o que você quer mesmo, você tem a grande possibilidade de ser feliz. Então eu acho que é algo muito válido. Eu falo para muita gente que antes de eu trabalhar na comunicação, eu trabalhava em outra área, que é a questão da remuneração era muito, muito melhor do que eu ganho hoje, mas eu não tinha nenhum tipo de felicidade. Tá ali no dia a dia era muito mais complicado para mim, era muito ruim. Então, hoje eu tenho uma paz, de certa forma, que eu não tinha antes e que o dinheiro não comprava. Então, é você fazer o que você gosta realmente. E que bom, né? Porque tantos, a gente tem exemplos de gente que tá na área, mas não conseguiu ter essa realização que você conseguiu, de fato, Com certeza. né? Antes de encerrar aqui, tá quase acabando, gente. Deixa eu ver aqui quantos minutos faltam. Não tem um relógio aqui, gente. Não tem um relógio. Antes que o Instagram bloqueie tudo aqui. Vamos fazer um ping-pong aqui rapidinho. Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo inesquecível pra você. 2002. Oi? Ouvi? 2002. Chegou aí? 2002. Isso, o Penta do Brasil. Neymar ou Ronaldinho? Fenômeno. Ronaldo. Ronaldo? Ronaldo. Por quê? Vestido de Neymar. Não, Neymar é craque. E diferente do que muitas pessoas fazem com ele, a questão do julgamento, eu sou um fã do futebol dele, mas o Ronaldo já tem uma carreira. A gente só vai poder avaliar o Neymar de forma efetiva quando ele terminar, quando a gente vê qual foi o legado que ele deixou. E o Ronaldo foi mais de uma vez melhor do mundo, foi campeão por onde passou, ganhou Copa do Mundo, foi destaque, por um tempo foi o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. Então, nesse quesito aí, no momento é Ronaldo, mas o Neymar é um extra classe. Se tu pudesse fazer uma cobertura de um jogo lá fora, qual seria? Caramba. Rapaz, eu acho que eu não sei como é que funciona a dinâmica da transmissão de uma Champions League, né? Que a gente, como teve acesso aqui a competições sul-americanas, a gente vê que o nosso acesso é bem limitado. Mas eu creio que seria, se não fosse, obviamente, uma Copa do Mundo, mas colocando dentro da realidade de clubes, era fazer uma final de Liga dos Campeões da Europa. Caramba, até eu que não entendo, fiquei emocionada agora. Imagina eu, gente, na Liga dos Campeões da Europa. Sem entender nada, mas eu ia estar lá. Isso eu falo, Sara, porque eu tive a oportunidade no ano passado, eu viajei com minha esposa, a gente foi, né, conheceu alguns estádios assim lá e conseguiu ir a dois jogos, né? E tipo, é uma atmosfera muito diferente, sabe? Obviamente que o calor que a gente tem aqui do brasileiro é muito gostoso, mas assim, em termos de estrutura do evento em si, que é o jogo, é muito diferente. Eu fico imaginando de uma competição que hoje é a maior que tem de clubes no mundo, né? De futebol só perde para a Copa do Mundo, então deve ser algo difícil de se explicar, deve ser algo surreal para se viver. Tu acha que o brasileiro ele tem mais sangue nos olhos em relação ao futebol do que o pessoal lá fora? Rapaz, em relação à Argentina e Uruguai, eu acho que não. Argentina e Uruguai, eu acho que
eles têm uma dedicação, um foco, uma determinação para as coisas que a gente não consegue. A gente tem muita qualidade técnica, a gente tem a essência do futebol. Mas eu acho que em termos de determinação, uruguaios e argentinos são na nossa frente. E em termos de disciplina, os europeus também estão hoje algumas casas à frente dos brasileiros. Chegou uma pergunta aqui do Felipe Farias. Que eu sou fã, viu? Qual jogador internacional gostaria de entrevistar? Rapaz, Felipe Farias está perguntando. Cristiano Ronaldo. Nossa. Quer nada, o menino. O menino Eu quer sou nada. dele. Aí eu queria ele, Cristiano Ronaldo. Peraí. Gente, pode mandar perguntas, tá? Estamos aqui na reta final da nossa live. Mandem perguntas. Antes que o Instagram feche tudo aqui, a pessoa não tem relógio para ver se deu uma hora. Só um momento aqui, por gentileza. Tem mais perguntas, gente? Mandem. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aqui as perguntas. Meu Deus, deu um tilt aqui no meu negócio. Acho que é a minha internet. Minha internet deu um tilt aqui. Mas pode continuar. Se você quiser perguntar o que vem na sua cabeça, pode perguntar. De culinária, de futebol, do que for, a gente tá aqui. Qual o melhor time do mundo? Mais Santos está perguntando. Rapaz, depende, né? O maior time, para mim, é o Real Madrid, mas em termos de futebol apresentado hoje é o Liverpool. Inclusive foi campeão inglês hoje. Liverpool do nosso querido Lucas Lima, que é torcedor Eita, é do Lens. verdade. Fã número 1. Ele quase morre do coração hoje. Hoje, em termos de futebol praticado, jogado, é o Liverpool, da Inglaterra. Gil de Tole Lopes. Qual o melhor comentarista esportivo de Pernambuco? Eita, rapaz. Rapaz, aí foi difícil essa pergunta, né? Foi complicada essa pergunta. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. De Pernambuco, eu gosto muito de André Luiz Cabral. André Luiz Cabral. Maria Eduarda Nunes, carioca, carioquíssima, disse: o melhor time é o meu Fluminense. Tá? Tem um jogador do time dela, o Nenê, foi diagnosticado com Covid-19. Melhoras para ele. Dani Filho, quem, na sua opinião, pode montar um elenco para bater o Flamengo no Brasil e na América do Sul? Nossa! Rapaz, e economicamente, Palmeiras, Grêmio são dois times que têm essa condição, têm qualidade para isso. E na América do Sul, o River e os argentinos sempre conseguem formular boas equipes, acharem boas novidades, jovens talentos. E sempre... Vinícius, você me escuta? Você me escuta? Tô aqui. Tá aí? Tô. Me escuta? Para encerrar, temos 5 minutos. Tu tem algum time de dentro do Brasil que tu torce além do teu, ou tu é daquele, Pernambuco tem time pra torcer? Rapaz, eu simpatizo sempre com quem tá jogando bem, sabe? Eu acho que o time que mostra, que pratica um bom futebol, eu paro para sentar e assistir. Eu não tenho muito disso de torcer. E normalmente, quando tem um time brasileiro contra um time estrangeiro, normalmente a gente tem aquela torcida pelos brasileiros, né? Mas eu acho que sim, eu acho que o torcedor pernambucano ele não necessita estar olhando para outros estados, não. Tem times aqui que, com todas as dificuldades, eles conseguem trazer à tona essa paixão do futebol. Massa. Vinícius, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, querido TV Mostra Grátis. Minha primeira live, entendeu? Ana passou esse bastão pra mim. Tá eu aqui agora, vou ver minha cara durante os próximos dias. Muito obrigada pela participação. Gente, sigam ele, tá? Blogueiro, digital influencer, comentarista, atleta. Ele é tudo. Cara, eu que agradeço aí o convite de vocês. A gente está sempre à disposição para o que precisar. E o que você tiver de dúvida,
de futebol, você mande no direct aí que a gente tira a sua dúvida aí. Beleza, beleza. Quando eu for no estádio, eu vou mandar uma foto pra tu. Olha eu aqui, Vinícius, eu vi no jogo de futebol, entendeu? Vou estar lá emocionada. Obrigadão, obrigadão mesmo, viu? Um abração pra você. Eu que agradeço. Tchau, tchau, Sara. Obrigado. Beijão.